A qual geração você pertence? Nesse vídeo a gente vai aproveitar essa guerra entre gerações que rolou nas redes sociais nas últimas semanas para conversar um pouquinho sobre a necessidade de pertencer. Então, além de entender alguns dos conceitos por trás dessas definições geracionais que podem te fazer parecer estranho ou cringe, dependendo do ano que você nasceu, a gente vai um pouco mais a fundo e vamos tentar entender por que nós sentimos essa necessidade tão grande de pertencer a um ou vários grupos. Então, se você quiser entender um pouquinho da dinâmica dos grupos sociais e entender até onde ela pode ser benéfica para o nosso sentimento de pertencimento, não deixe de ficar até o final do vídeo. Eu sou o Álvaro Diogo e esse é o canal Tá Tudo Certo. Vem comigo! Bom, vamos lá. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é cringe, a palavra do momento nas redes sociais, eu vou tentar te ajudar a entender. A gente fala que uma coisa ou uma pessoa é cringe quando ela é meio estranha, meio constrangedora. Você sente um pouco de vergonha alheia ali daquele comportamento ou daquela pessoa. E nessas últimas semanas nas redes sociais, aconteceu uma verdadeira batalha entre a chamada geração Z, que parece que tá começando a achar os millennials, que é a geração anterior, um pouco cringe demais. Mas se tem um setor da economia que se beneficia enquanto a gente fica tentando definir quem é cringe e quem não é o setor do marketing. Essas separações das gerações por época do nascimento acabam dizendo muito sobre os padrões de consumo das pessoas. E por isso ajudam muitos marqueteiros a entender que tipo de propaganda enviar, dependendo de quem for o seu público-alvo. É claro que os limites em que você passa de uma geração para outra, eles não são exatamente muito claros ou bem definidos. E é por isso que nessa guerra das redes sociais tem muita gente aí com dificuldade para tentar se encaixar ou na geração Z ou nos millennials. Mas como eu disse, é tudo uma questão de comportamento, e o contexto cultural e socioeconômico podem dizer muito mais do que o ano de nascimento de uma pessoa para definir como ela vai se comportar. Para o marketing, isso importa muito pouco. Saber qual é a tendência de comportamento por idade é suficiente para direcionar a propaganda. Agora, para quem está querendo um grupinho para chamar de seu, isso pode gerar até uma certa crise de identidade. Mas a questão é, por que tá todo mundo querendo fazer parte de um grupinho? O pertencimento é uma das necessidades humanas mais básicas. Para a nossa espécie, pertencer já foi questão de vida ou morte. Um ancestral nosso que fosse abandonado e isolado pelos pares teria que enfrentar a natureza sozinho, e as chances de sobrevivência eram muito pequenas. E aí o cérebro humano aprendeu a ativar todas as defesas possíveis para que a gente nunca deixe de pertencer e, portanto, sobreviver. Entre essas defesas estão a adaptabilidade, adequação ao grupo e a habilidade de convívio social harmonioso. A gente literalmente é programado para pertencer. Como reflexo disso, até hoje a sensação de não pertencimento provoca medo e sofrimento nos seres humanos. E não é qualquer sofrimento não, viu? O pesquisador Jon Cacioppo, falecido em 2018, era especialista em estudos da solidão na Universidade de Chicago. As conclusões dos estudos dele são assustadoras. A solidão é mais capaz de prever a morte prematura do que fatores como obesidade ou fumar um maço de cigarro por dia. A exposição ao isolamento prolongado também prediz com eficácia sobre a saúde física e mental das pessoas. Em outras palavras, a solidão é capaz de minar sua saúde física e mental e te fazer morrer precocemente. Paralelamente, as taxas de solidão vêm aumentando progressivamente mesmo antes do isolamento social forçado que a pandemia acabou gerando. Vocês têm noção do quanto isso é grave e potencialmente perigoso? E qual é, no fim das contas, o recado que a solidão passa para uma pessoa? Que ela precisa de conexão social, que ela precisa pertencer. Quando a pessoa não se sente pertencente, ela entra em modo de defesa e sobrevivência, o que acaba impedindo que ela confie nos outros e se conecte verdadeiramente com as pessoas. Ou seja, as pessoas precisam de acolhimento. Quando você não pertence, é difícil saber quem é o inimigo, então potencialmente você se protege de todo mundo. A gente precisa encontrar a nossa humanidade uns nos outros. Precisamos de conexões verdadeiras e de ambientes que nos façam sentir seguros. Até porque a solidão eventual, ela é inevitável. E se a gente não sentir que tem uma rede de suporte nesses momentos, a gente vai sempre se afetar de uma forma muito mais intensa do que o normal. Pertencimento é liberdade, até na solidão. Você pelo menos tem consciência que você tá sozinho, mas que você tem uma rede de apoio para te lembrar que você tá vivo. E se você tá vivíssimo aí, super atento ao conteúdo desse vídeo, que tal já deixar aquele like esperto e conferir se você não tá inscrito aqui no canal? Isso ajuda o YouTube a entender que você curte esse tipo de vídeo e te sugerir outros conteúdos legais. Agora, uma provocação. Vocês acreditam que esses grupos sociais que a gente vive criando para se sentir mais pertencente, como o grupo das gerações, ajudam na diminuição do sentimento de isolamento? Afinal de contas, você vai criando cada vez mais uma bolha social e vai se aproximando de pessoas que se parecem com você. Tudo
tudo pra dar certo, né? Só que no que diz respeito especificamente ao pertencimento, esses grupos não estão ajudando muita coisa não. As pessoas até identificam quem elas odeiam em comum, mas daí você se sentir pertencente e acolhido naquele grande grupo são outros 500. Saber que alguém existe é muito diferente de conhecer de fato a pessoa, e isso, por sua vez, é bastante diferente de pertencer. Eu, por exemplo, sou um millennial clássico, mas isso não significa que os millennials vão estar aí para me ajudar quando eu mais precisar. Que por ser millennial, eu tenho algum tipo de conexão profunda com todas essas pessoas que nasceram na mesma época que eu. Não é que você nunca vai encontrar acolhimento em comunidade, mas antes de qualquer coisa, você precisa estar confortável com quem você é. Até porque, quando você não sente que pertence, mas escolhe se encaixar mesmo assim, só para saciar essa sua necessidade, você vai acabar sofrendo. Porque o pertencimento de verdade não vai existir. Eu sempre falo aqui no canal para vocês compartilharem os meus vídeos com as suas pessoas, para vocês cuidarem das suas pessoas. Quem são as suas pessoas? Aquelas pessoas que realmente importam para você. Aquelas poucas pessoas que você realmente sabe que pode contar para qualquer coisa, mesmo quando você cometer um erro grave ou for cancelado na internet. Aquelas pessoas que iam visitar você no hospital se você tivesse internado, que amam você não apesar dos seus defeitos, mas por causa deles. São essas pessoas que vão te fazer sentir genuinamente a sensação de pertencimento. E aí, quando você pertence de verdade, você sabe que você pode relaxar para aprender, para errar, para cair, para amar as pessoas. Então passou da hora de você começar a se importar mais com a opinião das suas pessoas e parar de perder tempo demais com o que as outras pessoas têm a dizer. E aí, galera, qual que é a opinião de vocês? Os grupos sociais ajudam ou não ajudam nessa sensação de pertencimento? Comentem aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou de verdade desse vídeo, não deixa de compartilhar com as suas pessoas. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz para quem tem aquela sensação de que tá ficando para trás na vida, que não tá chegando onde queria. Vai que ajuda, né? Eu espero que o papo tenha chegado bem. E não se preocupem que tá tudo certo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!